Todo mundo tem, nem que seja uma ideia sobre quem foram os Vikings. Apesar disso, nem todo mundo conhece a história a fundo desse povo, porque por algum motivo eles não são muito estudados e ensinados nas escolas. Você já reparou isso? Pois é. Mesmo assim, eles não deixam de chamar a nossa atenção e acabam gerando uma série de dúvidas e curiosidades. Inclusive, depois que o desenho Asterix e Obelix foi lançado aqui no Brasil, no finalzinho dos anos 90, as pessoas e principalmente as crianças passaram a ficar ainda mais curiosas sobre a história desse povo. Tirando o desenho, que provavelmente você deve se lembrar, outra grande obra da ficção que foi feita com essa temática e que trouxe esse povo à tona mais uma vez foi o seriado Vikings, que foi lançado em 2013. O pior de tudo é que mesmo com toda a audiência que esses dois programas tiveram, e apesar do seriado trazer realmente algumas informações reais, a gente sabe que não dá pra acreditar em ficção. E é por isso mesmo que eu te convido hoje a conhecer não apenas um pouco mais da história real desse povo, como também te convido a desvendar o maior enigma que rodeia a história dos Vikings, que é o seu desfecho. Então, eu te pergunto, afinal de contas, por que os Vikings desapareceram? Eu sou Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao Fatos Responde. Por que os humanos? Por que o arco-íris tem Por que o sete meu não cores? estraga? Por que o mar é azul? Porque o céu é azul. Ao falar da dizimação dos Vikings, assim como de qualquer outro povo, a gente precisa falar também sobre a sua evolução no tempo, ou seja, a sua história. E o mais bacana ao se falar dos Vikings, por exemplo, é que a gente consegue perceber que muitas são as pessoas que realmente não conhecem a história, características e origens desse povo. Ou pior ainda, tem muita gente por aí que simplesmente acredita no que vê na TV, que honestamente, além de ser uma informação muito restrita, é muitas vezes errada. Aliás, como eu já disse anteriormente, estamos falando de ficção. Mas quem foram os Vikings e como eles eram? Vamos descobrir. Os Vikings viveram e também tiveram o seu auge entre o fim do século VIII até o final do século XI. Eles não formavam uma nação unida governada por um único rei, que é aquele modelinho que a gente estava acostumado a ver nessa mesma época pelo resto da Europa, que para quem não está muito situado aí com as datas, equivalia à Idade Média, o período medieval e tudo mais. Ao contrário disso, então, eles viviam distribuídos em diferentes grupos e regiões, que tinham os seus monarcas, que iam conquistando e ocupando as terras à sua volta. A área geográfica que eles dominaram, assim com supremacia mesmo, foi a região da Escandinávia, que fica localizada ao extremo norte da Europa e que hoje corresponde à região que existe a Dinamarca, Suécia e Noruega. Apesar de se concentrarem ali, os vikings chegaram a invadir e povoar parte da Inglaterra, os rios russos, a Groenlândia, o noroeste da França, o litoral de Portugal, Espanha, Itália e inclusive eles conseguiram chegar aqui na América, aproximadamente 500 anos antes de Cristóvão Colombo. Nós sabemos disso porque sítios arqueológicos foram encontrados com resquícios de objetos e construções vikings no Canadá. Dá pra acreditar nisso? É território pra caramba, que faz não ter como negar a importância desse povo. No quesito social, eles foram considerados bem moderninhos em relação aos demais povos que viveram na mesma época. Um exemplo disso era o fato das mulheres vikings serem respeitadas para os padrões daquele tempo. Elas tinham o direito de receber a herança de um homem da família caso ele morresse, também podiam assumir o papel de chefe da casa, não existia distinção entre solteiras e viúvas, da mesma maneira que o divórcio dessa sociedade já era autorizado. Apesar de todos esses avanços sociais, os vikings eram de fato um povo relativamente sangrento. As batalhas eram a principal forma de se conquistar novos territórios e, consequentemente, expandir as fronteiras físicas e culturais desse povo. Eles sempre foram considerados extremamente pagãos, por possuir uma crença politeísta, ou seja, eles acreditavam em diversos deuses, sendo que o principal deles era o famoso Odin, que você já deve até conhecer por causa do super-herói Thor, que nada mais é do que uma releitura da mitologia nórdica e que, segundo a crença, é filho desse cara, o Odin.
Os vikings também ficaram muito conhecidos entre os seus inimigos, principalmente por dominarem muito bem tanto a construção quanto a navegação em barcos extremamente rápidos, o que deixava mais fácil para eles tanto atacar ou chegar até uma terra mais distante, como também sair correndo de volta para casa se alguma coisa desse errado. Apesar disso, diferente do que muita gente imagina, a maioria dos vikings eram pescadores ou comerciantes e não guerreiros bárbaros como estamos acostumados a ver por aí. Mas agora que a gente já conhece um pouquinho mais sobre a história e a realidade vivida por esse povo, será que você já consegue deduzir de alguma forma como foi que os vikings sumiram do mapa sem deixar rastros? Bom, para responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, assim como a grande maioria dos processos de extinção, o que causou a dizimação do povo viking não foi apenas um fator, mas uma série de acontecimentos que, conciliados, conseguiram enfraquecer, abalar e, por fim, dissipar esse povo. Mas se a gente tivesse que nomear assim, o maior dos fatores seria, sem dúvida, o processo de catequização da Escandinávia. Com o decorrer dos anos e a popularização do cristianismo, foi inevitável o contato desse povo com impérios cristãos. Como os vikings não eram um povo unificado, além das batalhas travadas contra os povos de diferentes nações, eles ainda tinham uma série de conflitos entre si. Foi um desses conflitos internos, gerados pela busca do domínio do principal reino viking, que se chamava Jutland, que fez com que um dos pretendentes ao trono fizesse um pacto de apoio com os seus vizinhos cristãos. O nome desse pretendente ao trono era Harold Clack, e em troca de armas e suprimentos, Harold aceitou até mesmo ser batizado em igreja católica, e também aceitou que conversões passassem a serem feitas em seu território. Ou seja, nesse primeiro momento, tudo não passava de uma questão política e estratégica. Mas com o tempo e o avanço das conversões, o povo viking de fato foi abandonando muitas das suas crenças tradicionais para adotar o cristianismo. Chegou a um ponto que a influência cristã era tão intensa que até mesmo alguns governantes vikings, como Harold Bluetooth, fizeram do cristianismo a sua religião oficial e decretaram leis que obrigavam todo mundo que vivia no seu domínio a se converter. Para vocês terem uma ideia, em 1066, quando foi decretado o fim da Idade Viking, a maioria da Escandinávia já era católica. Mas, voltando à sequência de tragédias que aconteceram, para piorar as coisas, enquanto ainda estava ocorrendo esse processo, 2 decretos foram feitos pela Igreja Católica, um chamado Paz de Deus e o outro Trégua de Deus. Ambos proibiam a violência e condenavam veementemente qualquer tipo de ataque, saque ou confronto entre os povos cristãos. E como os vikings haviam entrado nessa, eles não podiam mais manter o seu costume de entrar em guerras para conquistar novos territórios e soberania sobre os demais reinos. Resultado, eles estavam fragilizados porque já não tinham as suas crenças e culturas tão presentes da mesma forma que tinham antes, sendo que eles, como nação não unificada, só se mantinham unidos porque rolava uma identificação e união cultural. E ainda por cima, eles se viam de braços e mãos amarrados quando o quesito era expansão, graças a esses 2 decretos que eu te falei. Outro fator que basicamente decretou a contagem regressiva para o fim da era viking foi que também, por consequência desses tratados, os povos nativos das terras que já haviam sido conquistadas por eles conseguiram aos poucos retomar a soberania e o controle das suas regiões. Isso aconteceu com a Inglaterra, Irlanda, Rússia, França e várias outras regiões. O resultado dessa situação e a reação que os vikings tiveram foi a de cada vez mais ingressar e adotar os costumes da região que eles já estavam vivendo. Um exemplo disso, bastante claro, foi o povo viking que tinha conquistado certas regiões da Normândia e que, com o tempo, sem poder avançar mais, passaram a obedecer e seguir as regras do rei francês, que era antigamente o responsável por essa região. Os vikings, mesmo não tendo abandonado completamente as características da sua cultura, passaram a respeitar e obedecer ao Papa, assim como também respondiam às igrejas locais. Ou seja, para não serem expulsos e expelidos pelos povos que antes haviam sido dominados por eles, eles passaram a aceitar e se integrar segundo as regras e normas de cada lugar.
O sopro final desse povo aconteceu quando o último monarca viking, Harald Hardrada, que não havia se rendido às catequizações, ou seja, o último representante legítimo que fazia questão de manter todas as tradições culturais do seu povo, veio a falecer durante uma batalha que ele travou contra a Inglaterra para dominar a região e o governo inglês. Hardrada era literalmente o último monarca viking que tinha uma reputação formidável de guerreiro autêntico e conservador da cultura viking. Assim, juntamente com esse invasor nórdico infame, morria também a cultura e a história do povo viking. Por esse motivo, o que nós podemos concluir é que os vikings não foram extintos de uma hora para outra, e o seu povo, literalmente falando, também não desapareceu completamente. Até porque eles conseguiram se perpetuar e até passar os seus genes para as futuras gerações. A mudança que aconteceu é que esses sobreviventes abandonaram a cultura viking e passaram a viver assim como os povos que antigamente eles enfrentavam e dominavam. A cultura viking, essa sim foi dizimada completamente, mas vale a pena a reflexão. Afinal, como você acha que viveriam os vikings hoje em dia caso a sua cultura houvesse se perpetuado? Olha que essa questão até dá um tema para um próximo programa, né? Mas me diz você aí de casa, tinha alguma ideia de que esse havia sido o fim dessa cultura tão fascinante? Você teria gostado caso as coisas tivessem sido diferentes? Conta tudo isso e muito mais pra gente aqui embaixo pelos comentários. Grande abraço pra você e a gente se vê no próximo Fatos Responde. Tchau!